Olá, começando o Conexão Legislativa de hoje. Você sabe, o Conexão Legislativa é para conectar a nossa casa parlamentar com a sociedade civil e também para falar do que acontece aqui dentro do Palácio 9 de Julho. E nós vamos falar de uma iniciativa aqui da LESP. O meu convidado de hoje é o Frederico Bortolato, diretor do Departamento de Informática aqui da LESP. Fred, bem-vindo ao Conexão Legislativa, tudo bem? Oi, Julie, boa tarde, tudo bem, e você? Tudo em ordem. Eu falava aqui nessa abertura que o Conexão é um programa também da casa para casa, né? E recentemente nós tivemos a iniciativa do Alesp Sem Papel, que é uma junção aí de vários departamentos, tá? Sobre o guarda-chuva da informática, mas enfim, vai depender também dos outros departamentos, né? Mas para começar, eu gostaria que você contasse para a gente, quem está ouvindo, da onde surgiu a ideia do Alesp Sem Papel? Legal, boa pergunta, Julie. Obrigado pelo convite. Acho que esse espaço aqui ele é relevante e é um canal importante para a gente divulgar esse tipo de iniciativa da administração. Bom, o Sem Papel já é um desejo antigo da Alesp e que foi fortemente bancado pela atual administração, no sentido de tentar modernizar um pouco os processos de trabalho da casa. E aí, modernizar, entenda-se aqui, não apenas o uso intensivo de tecnologia, mas mudar a forma como a casa trabalha. Lastreado e, claro, suportado por uso da tecnologia. Hoje é impensável a gente pensar em qualquer rotina de trabalho, qualquer inovação sem o uso da tecnologia. Mas então, se eu fosse resumir para você, o Sem Papel é um grande programa em que diversas iniciativas da administração estão dentro dele, e uma delas é a implantação de um sistema, de uma solução de tecnologia que está sendo implantada esta semana, já vai estar à disposição de toda a casa, que a ideia é tentar digitalizar todos os documentos e todo o processo hoje tramitado na casa. Tá? Então, se a gente for analisar, o Alesp sem papel vai muito além do papel ali, né? Do papel da folha sulfite, né? De diminuir essa questão até pela sustentabilidade. Por isso que lá no início eu falei, é uma junção de todos os departamentos. Quando você fala em digitalizar, né, deixar a Assembleia Legislativa palpável ali para qualquer pessoa no celular, no computador, significa também uma junção dos departamentos, porque todos, no final das contas, levam ali a sociedade, a quem está procurando alguma informação. É isso mesmo. A solução de tecnologia, ela procura virtualizar os documentos. Hoje a casa produz muito papel, muito documento em papel e tramita muito processo físico. Isso já é uma herança aí de décadas e décadas de... Enfim, a gente trabalha com processo na administração pública e Sim. numa casa legislativa principalmente, né? E a gente hoje, com o advento das tecnologias da informação, a gente tem possibilidade de transformar todos esses documentos, que hoje são em papel, a sua grande maioria na LESP, a gente consegue jogar isso para um sistema de informática e torná-lo digital. Então, esse é o principal objetivo. Mas você tem razão quando você diz que o sistema, apesar de estar sendo coordenado pelo Departamento de Informática, o projeto de implantação do sistema ele é coordenado pelo DIDO. Mas, na realidade, para o sem papel acontecer efetivamente, é necessário que toda a casa, todos os departamentos, todas as unidades administrativas se envolvam, porque são elas que sabem os documentos que elas produzem, são elas que sabem os documentos que elas recebem, às vezes até de fora da LESP, ou os documentos que elas custodiam. Então, existe todo um trabalho que vai ser feito nesse projeto, em parceria DIDO e as demais administrativas, de levantamento de documentais, desses processos, para que a gente possa implementar dentro da ferramenta. Esse lançamento que aconteceu agora, dia 4, com um workshop realizado, na realidade é só um pontapé inicial de um projeto de 2 anos de duração. A gente está com uma previsão de 2 anos para fazer todo esse levantamento e toda essa implementação. Certo. Então, também é um processo, né?
se lançou o projeto, né, o Alesp sem papel, mas ele tem um gap, ele tem ali um delay para ser totalmente implementado, e por isso a importância também de todos que estão dentro aqui do Palácio 9 de Julho entenderem o que é o Alesp sem papel e como eles podem colaborar. Para quem está em casa nesse momento, ouvindo, vendo a gente, que não trabalha num departamento público, me diga uma coisa, todos os documentos podem ser digitalizados? Há algum documento que de jeito nenhum não pode ter esse trâmite, precisa ser físico? Então, quem vai dizer isso para o projeto são as áreas, porque elas são detentoras do conhecimento da natureza daquele documento e daquele processo. Tecnicamente falando, Julie, qualquer documento hoje produzido em papel pode ser aquilo que a gente chama de nato digital, ou seja, ele já nasce digital. Ele sequer vai ter um suporte físico. Mas a gente sabe que tem alguns processos, existem órgãos externos que encaminham o documento para a LESP, e pode ser que esse órgão externo não trabalhe com processos e documentos digitais, e a LESP, ela, até por suas atribuições e competências, tem que recepcionar esses documentos. Então, assim, tecnicamente, todo documento físico pode ser digital. Agora, assim, é a realidade de cada uma das áreas, de cada um dos processos, ou como a gente costuma dizer na área de TI, as regras de negócio de cada uma das áreas que vão dizer aquilo que pode ou não ser digitalizado. Em relação ao começo da sua pergunta, quando eu disse que o projeto é de 2 anos, porque na realidade é isso, a gente tem que fazer esse mapeamento e esse levantamento com as áreas para fazer uma implantação gradual. A gente não tem conhecimento de toda a documentação produzida na casa. Então, justamente o Sem Papel é isso, é um projeto que é muito mais do que a implantação de meramente um sistema, tá? Então, aí fica bem latente para quem está ouvindo, vendo a gente, até quem está assistindo a gente aqui dentro do Palácio 9 de Julho, entender da importância também de cada departamento se engajar nesse programa, porque vai para um todo, né? Vai muito mais do que o que a gente falou do papel físico, né? Enfim, ele facilita a vida não só do trâmite interno da casa, né? Me parece isso, facilitar os processos internos da casa, né? E facilitar também a vida de quem está do lado de fora e gostaria de procurar algum projeto ou procurar algum convênio, alguma coisa, né? Que aí a gente lida com uma outra questão que é da transparência, que precisa ter, né? Esses dados também, alguns dos dados públicos, né? Então a gente vê que uma ideia ela tem a ideia, mas o quanto ela é valiosa para o todo, né? E aí me vem à cabeça agora, Fred, essa questão assim, claro, quando se fala sem papel, a gente está falando também de sustentabilidade, né? Que é um tema muito em voga nesses últimos anos, até a Agenda 2030 da ONU tem essa questão de sustentabilidade, mas quando a gente está falando de sustentabilidade nesse programa, para quem não entendeu, qual que é a correlação? O que é importante nesse projeto com relação à sustentabilidade? Vamos lá. A questão da sustentabilidade e da transformação dos documentos e dos processos de papel para digital, ele tem sua relevância porque você vai, num primeiro momento, economizar muito recurso público, porque como se você produz hoje a documentação e os processos tramitam em papel, você gasta com o próprio papel, você gasta com tinta, você gasta com pasta, você gasta com etiqueta, você gasta com os próprios sistemas que têm que controlar a tramitação desses processos físicos e assim por diante. Então, eu diria assim, esse é o ganho imediato. Mas existe um outro ganho que você já tangenciou na tua fala, que é justamente o suporte digital, ele vem para facilitar a rotina de trabalho das pessoas também. Então, existe uma economia indireta e é mais intangível, digamos assim, que é o tempo. As pessoas hoje vão gastar menos tempo para instruir os processos, para executar suas tarefas, porque vai estar dentro de um suporte digital, a partir de um sistema que vai fazer a guarda, a geração e a gerência desses documentos de maneira adequada, e com esse tempo livre, eles vão poder executar outras atividades mais qualificadas, que foi o que você delineou aí na tua fala. Tá? Em relação à sustentabilidade, é claro, né, essa é a principal economia do ponto de vista econômico. A ideia é que a gente reduza drasticamente a utilização dessas impressoras, a quantidade de impressões. Então, mas é importante isso que você falou, tá? O Alesp sem papel, o principal objetivo dele é facilitar o dia a dia
da administração, até para que na ponta, para o cidadão, para o próprio parlamentar, o serviço prestado pelas unidades administrativas seja mais ágil, seja mais célere, seja mais eficiente. Então, eu diria que se fosse para resumir numa palavra hoje, a eficiência é o principal objetivo da implantação do sistema. E essa questão de eficiência, eu acho que ela vai muito ali junto com inovação. Nós falamos algumas outras vezes aqui sobre essa questão de inovação, né? E também já dissemos aqui na Rede Alesp em algum momento que inovação não é criar algo novo, né? Só. Inovação é tentar melhorar algum tipo de processo, e o Alesp sem papel vai de encontro a isso, né? Melhorar os processos, né? Você ter uma gestão desses documentos de um modo que facilite o trâmite da casa, e aí você ganha tempo em vários aspectos, e como você falou, além de ganhar tempo, você reduz despesas, né? Então uma coisa vai tomando conta da outra, né? Exatamente. Você tem essa dimensão que eu diria, até avançando um pouco na discussão, aprofundando, é uma questão de legalidade. Enquanto a gente trabalha com papel e os processos físicos, a gente tem hoje na Alesp os processos de gestão documental e arquivísticas bem desenhados. E normalmente o que acontece? Os sistemas que são desenvolvidos e implantados, eles não dão esse suporte para a gestão documental e arquivística. Ou seja, até uma contradição, porque se no papel, apesar de ser menos eficiente, ser mais custoso, ali estava garantido, pelo menos, a guarda correta, a classificação correta desses documentos, a destinação correta, porque tem documento que você pode jogar fora, tem documento que você não pode jogar fora, que é de guarda permanente. Tem documento que você pode jogar fora depois de 100 anos, por exemplo, prontuário de um servidor público. Então, essa questão da guarda, da destinação, da gerência desses documentos digitais, ela é muito relevante. Só que, normalmente, como se inova? Se implanta um sistema sem olhar para essas questões da gestão documental arquivística. Ou seja, faz-se uma espécie de inovação que, por aí se diz, e que é um fato, a inovação disruptiva. A inovação disruptiva, ela tem a sua função, ela atende uma demanda, seja de mercado, alguns aspectos, até da própria administração pública. Mas ela, por si só, ela não dá conta de tudo. Então, é necessário que as casas pensem muito bem na hora de implantar tecnologia, na hora de redesenhar processos, e façam inovação, sim. Claro, é importante, só que tem que ser uma inovação, aquela que a gente chama de sustentada. Tem que se olhar para o que já existe, no caso aqui a gestão documental arquivística, ela já está bem desenhada na casa em relação aos físicos. Como a gente pode expandir isso para dentro de um sistema? O sem papel é isso também. Ele é um sistema que a gente procurou, quando desenhou e foi ao mercado e trabalhou em cima do projeto para implantação, que ele atendesse esses requisitos para que esses documentos digitais, esses processos digitais gerados dentro da solução, tivessem todo esse tratamento, essa classificação e, eventualmente, até a destinação adequada. Isso é importante dizer porque atendem normativas, existem leis, existem resoluções do Conselho Nacional de Arquivo que regram isso. E o não atendimento, dependendo da situação, pode ser já até crime. Então, nesse sentido, o sem papel também ele está sendo implementado com muito cuidado, justamente para a gente não cair nesse equívoco de querer implantar algo, às vezes, de maneira muito rápida e atabalhoada, mas esquecer do principal, que é justamente a gente tem que fazer algo planejado, tem que ser algo sustentável. Sim. Não pode ser algo só disruptivo. Sim. E outra coisa que me vem à mente com a sua fala é que é um programa que fica para casa, independente se estamos numa gestão ou outra, né? Acho que é importante dizer, quando você faz uma inovação, você cria um projeto e lança um projeto, ele foi pensado para o bem do trâmite da casa, né, Fred? Exatamente. A gente vamos insistir nisso, Julie. O Sem Papel não é um projeto do Dido. Não é um projeto exclusivamente da mesa diretora, da Secretaria-Geral de Administração, de nenhuma UA. O Sem Papel é um projeto da Alesp. E a ideia é que o Sem Papel seja construído, evoluído e atenda a casa toda. Acho que é relevante falar, dentro do projeto, a gente está elaborando esses cronogramas de evoluções da solução.
Nós vamos procurar todos os departamentos, isso está previsto já no escopo do projeto, mas como eu disse, né, a gente lançou agora a pedra fundamental, nós implantamos a Sim. solução, mas existe um cronograma aí de 2 anos previsto para a gente tratar todos os processos e todos os documentos da casa. A gente está falando aqui do Alesp sem papel, mas vou aproveitar a minha colinha aqui. Existem outros projetos que foram implementados pela casa, justamente um pouco com isso que você falou, dessa gestão de documentos, gestão de informação, que é a plataforma Gestão Integrada de Documentos, não é? Temos essa também, essa plataforma. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, para a gente deixar bem claro essa questão mesmo, né? São projetos pensados para casa, para a Lesp, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, se possível, da gestão integrada, então, de documentos. Vamos lá. O sem papel, na realidade, a gente está chamando aqui de implantação de um sistema, mas na realidade é um programa. Tá? O que é um Tá. programa? São muitas iniciativas. Algumas Uhum. delas dizem respeito à tecnologia. Então, nós estamos Tá. implantando agora o que a gente chama de plataforma, que vai servir de base. Mas em cima dessa Tá. plataforma, outras ou serão desenvolvidas ou serão integradas. Por quê? Porque outros sistemas que já existem na casa produzem documentos também. E normalmente esses sistemas, eles não atendem aqueles requisitos que eu comentei com você de fazer a gerência adequada dessa documentação produzida. Ele produz o documento e fica lá. Ele não dá a destinação adequada, ele não classifica de maneira adequada, e tudo se impacta numa questão da legalidade, ou seja, tem documento que tem Uhum. que ser guardado, tem que ser arquivado, mas também na relação à transparência, que foi uma coisa que você falou logo no início da tua exposição, que a gente até deixou meio de lado, mas que na realidade É. uma gestão documental e arquivística, uma gestão da informação adequada, faz com que todos esses documentos e toda essa informação produzida, lá na ponta, ela seja muito mais fácil de ser gerenciada, encontrada e disponibilizada para o cidadão ou para quem quer que seja. Então, a transparência, ela depende também de todo esse arcabouço que está sendo implantado. O sistema, esse sistema especificamente que você mencionou, é um exemplo de sistemas que vão poder se integrar. Porque na casa hoje Tá. a gente não tinha nenhum sistema que atendia esses requisitos da gestão documental e arquivística. Então a gente tem o Alesp Digital, por exemplo, que é um grande sistema que há 10 anos inovou a forma como a casa trabalhava em relação principalmente aos processos de aquisição, mas hoje ele já está obsoleto, seja do ponto de vista de uma obsolescência da tecnologia, seja porque há 10 anos atrás não se pensava muito ainda nesse pulo do gato em relação à gestão documental e arquivística do físico para o digital. Houve uma inovação disruptiva, mas não foi sustentada. Hoje o Alesp Digital, apesar de ser um sistema que ainda atende o processo de negócio, a documentação produzida nele não carrega consigo todos esses requisitos e o tratamento adequado desses documentos produzidos. Então, o Sem Papel vem justamente para ocupar esse lugar e servir de plataforma para outros sistemas. Se um determinado sistema que já existe, ele não tem condições de fazer essa gestão documental arquivística, a gente integra ele com o Sem Papel, o Sem Papel faz esse papel para ele. Perfeito, Fred. Eu lembro que num outro programa que a gente tem aqui na casa, o Alesp Conecta, a gente apresentou um pouco do departamento de informática também para as pessoas que estão em casa, mais leigas, né, que não trabalham aqui dentro da Alesp, e você falava naquele momento dessa questão, né, de se pensar algo que deixe um legado, né? Legado no sentido que que o departamento de informática ele pudesse contribuir não só para a vida dos servidores, mas para a vida da população também. Eu sei que não é o nosso ponto central, o departamento de informática, mas é importante nesse momento a gente fazer esse gancho, né? Eu falava isso, eu lembro certinho dessa minha frase no Alesp Conecta, dizendo, às vezes as pessoas acham que o departamento de informática de uma instituição é aquele que vai cuidar dos computadores quando o computador quebra, quando tem algum problema de acesso à internet. Então, se você puder contar um pouquinho do que o departamento de informática cuida aqui na Lesp, que eu acho que a gente consegue unir nesse círculo. Perfeito, vamos lá. Bom, essa visão, né, de que a informática é aquela área, de um lado, daquele cara que entra numa salinha e passa 12 horas por dia lá programando. E de outro lado, é aquele rapaz que leva um computador debaixo do braço ou vai lá consertar a tua impressora e instala na tua mesa. Somos isso também, claro.
mas já deixamos de ser apenas isso há muito tempo. Hoje a Uhum. tecnologia, ela é o suporte para qualquer área, em qualquer âmbito privado ou público, para qualquer rotina de trabalho, para qualquer processo de negócio. É impensável hoje a gente pensar qualquer atividade na nossa sociedade sem pensar em tecnologia. Então, hoje o Dido, eu acho que, como departamento estratégico que eu entendo que ele é, obviamente, um fornecedor de equipamentos, ele é um fornecedor de serviços de tecnologia, mas eu acho que ele é, digamos assim, o locus de discussão daquilo que a gente estava dizendo em relação à inovação. O corpo técnico do DIDA ele é preparado justamente para conseguir instrumentalizar a administração a dar o direcionamento para onde nós estaremos do ponto de vista de tecnologia daqui 5, 10 anos. Eu acho que essa é a principal função hoje da tecnologia e, em especial, aqui na Assembleia do Departamento de Tecnologia. Nesses últimos meses, Fred, de um ano muito atípico, nós ouvimos muito aqui na Rede Alesp especialistas dizendo quanto os processos em cada área foram acelerados por causa da pandemia. E esse lado tecnológico, o uso da tecnologia, parece que foi um boom, né? Muita gente que às vezes ficava com um olhar meio distanciado para a tecnologia, porque é cultural também se pensar outros modos e processos, precisou se render ao mundo tecnológico, né? Nós mesmos hoje estamos fazendo essa entrevista de uma plataforma tecnológica, né? Para dar certo, para a gente continuar produzindo material aqui para a Rede Alesp. Na sua visão, né, você que trabalha dentro de uma área tecnológica, o Brasil demorou muito para acelerar esse processo tecnológico? Foi um lado positivo da pandemia as pessoas olharem diferente para a tecnologia? Essa pergunta é complexa, viu, Julie? Existem muitos Brasis dentro do nosso país, né? Sim. E dependendo da área e até da região, a coisa varia um pouco. Então, eu vou te dar um exemplo. Tá. Eu entendo que na parte da administração pública, a gente está muito atrás aí, estamos muito à frente de muitos países, mas a gente está muito atrás em Sim. relação a muitos países. Mas temos Tá. áreas, por exemplo, na área bancária, na área de automação bancária, que o Brasil é tecnologia de ponta. Então é difícil a gente fechar um consenso assim, em relação a como é a tecnologia no país. O que eu posso te dizer é, a gente tem uma carência de pesquisa e tecnologia, sim. Acho que na área pública a gente tem dificuldades de implantar projetos porque existe uma cultura de resistência ao uso de tecnologia que é natural, tá? Uhum. É muito importante a gente dizer isso. As pessoas não têm medo da tecnologia ou por maldade ou por má fé. É porque a gente faz uma coisa a vida inteira de um jeito e de repente colocam na tua frente um quadradinho que faz o que você fazia em um mês, faz em 2 minutos. É uma mudança Sim. paradigmática, assim, na rotina de trabalho das pessoas, e é normal que haja resistência e haja medo. Eu acho que compete também à própria área de tecnologia tentar mitigar esse medo, tentar puxar para si essa responsabilidade de desconstruir esse receio, essa resistência. Não é um trabalho trivial, envolve capacitação, envolve mudança cultural, envolve elaborar projetos de maneira adequada, e aí eu insisto nisso, o Sem Papel, ele entrou como um projeto sustentado, e justamente por conta disso, a gente não queria implantar algo que, assim, fosse de tal maneira tão traumático que fizesse com que a solução não fosse adotada. Então, a gente fez um planejamento de 2 anos, estamos disponibilizando para casa uma equipe muito grande de suporte e de operação assistida, desenhamos o processo de atendimento junto ao Helpdesk, todos as UAs vão estar assistidas em relação a essa implantação, em relação aos seus processos. Estamos desenvolvendo, junto com a área de treinamento e com a área de comunicação, um plano de comunicação e um plano de treinamentos extenso, perene. Então, assim, a ideia é que a coisa entre aos poucos. Sim. Então, assim, a tecnologia, ela gera resistências. É natural que assim seja, eu não vejo isso a priori como um problema, tá? Mas estávamos atrasados. Aí, falando especificamente na LESP, estávamos Sim. atrasados. Acho que estamos dando um primeiro passo aí no sentido de reverter um pouco essa curva de atraso dentro da Assembleia.
E isso é um processo, né, Fred, que vocês estão fazendo muito bem, como você falou, né? O pontapé inicial de muita coisa aqui dentro da Lesp de inovação, de tecnologia, e que também essa produção de conhecimento ajude outras casas legislativas também a se modernizar, né? Porque eu imagino que um programa, um projeto, eles podem conversar, né? Pode dar ideia para outras casas, outros departamentos de informática, e isso é o importante, né? Essa produção de conhecimento dentro do legislativo. Exatamente. Acho que o próprio sem papel, essa solução que aqui está sendo implantada, ela é já usada em outros parlamentos, tá? Sim. Quando fizemos uma prospecção em relação às nossas alternativas e tudo mais, fomos até a Assembleia do Espírito Santo avaliar a ferramenta lá, já estava instalada. Fomos em mais uma ou duas casas, entramos em contato com outros clientes da empresa que está nos ajudando aí em parceria nessa empreitada. Então, essa troca entre órgãos, para a gente não reinventar a roda, ela é fundamental. Se a gente tivesse que desenvolver internamente uma solução com grau de maturidade já e o grau de evolução que hoje o Sem Papel já tem aqui internamente, a gente não estaria falando de um projeto de 2 anos, mas muito provavelmente é um projeto aí de 5, 6 anos, tá? E seria muito mais caro, com muito mais risco envolvido. Então, essa troca de conhecimento, esse intercâmbio, ele é fundamental. Perfeito. E eu quero te agradecer, então, Fred, por esse nosso bate-papo aqui no Conexão Legislativa. Estamos nos minutos finais aqui do Conexão. Obrigada pela sua explicação, porque eu imagino que muita gente também aqui da casa pôde conhecer um pouquinho mais sobre o Alesp Sem Papel, no caso, o programa de hoje que a gente está falando. Obrigada, viu? Eu que agradeço o convite, essa oportunidade ela é fundamental para a Lesp, para o projeto e para o próprio departamento. Você quer rever esse programa sobre o Alesp Sem Papel? É fácil, vai lá na nossa plataforma do YouTube da Assembleia Legislativa de São Paulo e a gente se encontra então aqui na programação da Rede Alesp. Tchau!